Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Neste momento, gostaria de continuar a reflexão que iniciamos sobre Cristo e sua justiça. Essa é a parte 2. Acompanhe comigo estes pensamentos que estão baseados no sermão de E.J. Waggoner. Como consideraremos a Cristo? Mas como devemos considerar a Cristo? Tal como Ele próprio se revelou ao mundo, segundo o testemunho que ofereceu a respeito de si mesmo. Nesse maravilhoso discurso registrado no 5º capítulo de João, Jesus declarou: "Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo, porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou." São João 5, 21 a 23. A Cristo é confiada a mais elevada prerrogativa, a de julgar. Ele deve receber a mesma honra que é devida a Deus, e em razão de ser Deus. O discípulo amado oferece esse testemunho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São João 1, verso 1. Que esta palavra divina não é outro senão Jesus Cristo. É demonstrado no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A palavra estava no princípio. A mente do homem não pode assimilar as eras abrangidas nessa frase. Não é dado aos homens saber quando ou como o Filho foi gerado, mas sabemos que ele era a palavra divina, não simplesmente antes de ter vindo à terra para morrer, mas mesmo antes de ser criado o mundo. Pouco antes de sua crucificação, ele orou: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." São João 17, verso 5. E mais de 700 anos antes de seu primeiro advento, a sua vinda foi assim predita pela palavra da inspiração. "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Sabemos que Cristo procedeu e veio do Pai. São João 8, 42. Mas isso está tão recuado nas eras da eternidade, a ponto de estar além do alcance da mente humana. Por isso, devemos refletir em Jesus como aquele que é a expressa imagem do Deus invisível. Mas a pergunta que fazemos é Cristo Deus? Em muitos lugares da Bíblia, Cristo é chamado de Deus. O salmista declara: "Fala o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura. Resplandece Deus. Vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima, e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga." Salmos 50, verso 1 a 6. Que esta passagem faz referência a Cristo pode ser percebido pelos seguintes fatos. Pelo fato já aprendido de que todo julgamento é atribuído ao Filho. Pelo fato de que é
por ocasião do segundo advento de Cristo, que ele envia os seus anjos para reunir os seus eleitos dos quatro ventos, como está escrito em Mateus 24:31. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, diz o Salmo. Pois quando o próprio Senhor desce do céu, será ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. Essa voz será a do Filho de Deus, a ser ouvida por todos que estão em suas sepulturas, e que fará com que delas saiam. São João 5, 28 e 29. Em companhia dos justos vivos, eles serão reunidos no ar para encontrar ao Senhor, para estarem para sempre com Ele. E isso constituirá a nossa reunião com Ele, segundo Tessalonicenses 2, verso 1. Diz o texto do livro de Salmos: perante Ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta, pois quando o Senhor Jesus for revelado do céu com os seus poderosos anjos, será em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo Tessalonicenses 1, verso 8. Assim sabemos que o Salmo 50, verso 1 a 6, é uma vívida descrição da segunda vinda de Cristo para a salvação do seu povo. Quando ele vier, será como um Deus poderoso. Abacuque capítulo 3. Este é um de seus títulos legais. Muito antes do primeiro advento de Cristo, o profeta Isaías falou estas palavras de conforto para Israel: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. Estas não são simplesmente as palavras de Isaías. São palavras do Espírito de Deus, dirigindo-se diretamente ao seu Filho. Deus o chamou pelo mesmo título. No Salmos 45, verso 6, lemos estas palavras: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O leitor casual pode considerar isto simplesmente a atribuição de louvor do salmista a Deus. Mas quando nos volvemos ao Novo Testamento, descobrimos tratar-se muito mais do que isso. Descobrimos que Deus, o Pai, é quem fala e que está se dirigindo ao Filho, chamando-o de Deus. Hebreus 1, verso 1 a 8. Esse nome não foi dado a Cristo em consequência de alguma grande realização, mas é seu por direito de herança. Falando do poder e grandeza de Cristo, o autor de Hebreus declara que muito melhor do que os anjos, porque tornou-se superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, verso 4. Um filho sempre por direito leva o nome do Pai, e Cristo, como Filho unigênito, tem por direito o mesmo nome. Um filho também é, em maior ou menor grau, a reprodução do Pai. Tem em alguma medida os aspectos e características pessoais de seu pai. Não perfeitamente, porque não há reprodução perfeita entre os seres humanos, mas não há imperfeição com Deus, ou em qualquer de suas obras, e assim Cristo é a expressa imagem da pessoa do Pai. Hebreus 1, verso 3. Como Filho do Deus, que tem existência própria, ele tem por natureza os atributos da divindade. É verdade que há muitos filhos de Deus, mas Cristo é o Filho unigênito de Deus e, portanto, o Filho de Deus num sentido em que nenhum outro ser jamais foi ou poderá ser. Os anjos são filhos de Deus, como foi Adão, Jó 38:7 e Lucas 3:38. Por criação, Adão foi filho de Deus. Os cristãos são os filhos de Deus por adoção, Romanos 8:14 e 15. Mas Cristo é o Filho de Deus por nascimento. O autor de Hebreus adicionalmente mostra que a posição do Filho de Deus não é uma a que Cristo haja sido elevado, mas sim uma a que tem por direito. Ele declara que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como um servo. Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa. Hebreus 3, verso 6.
E ele também declara que Cristo é o edificador da casa. É ele quem constrói o templo do Senhor e se reveste de glória. Zacarias 6, 12 e 13. O próprio Cristo ensinou do modo mais enfático que é Deus, quando o jovem chegou a ele para perguntar: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, antes de responder a pergunta direta, disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Marcos 10, 17 e 18. O que Jesus quis dizer com tais palavras? Pretendeu negar a atribuição de ser bom, a ele aplicada? Estaria dando a entender que não era absolutamente bom? Seria uma modesta depreciação de si próprio? De modo algum, pois Cristo era absolutamente bom. Aos judeus que continuamente estavam observando para detectarem alguma falha pela qual pudessem acusá-lo, ele ousadamente declarou: Quem dentre vós me convence de pecado? João 8, 46. Em toda a nação judaica, homem algum poderia ser encontrado que tivesse jamais visto a ele fazer algo ou ouvi-lo pronunciando uma palavra que tivesse a mínima semelhança com o mal. E aqueles que estavam determinados a condená-lo só poderiam fazê-lo mediante falsas testemunhas contra ele levantadas. Pedro declara que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2, 22. Paulo diz que ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5, 21. O salmista comenta: Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, 15. E João fala: Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 1 João 3, 5. Cristo não pode negar-se a si mesmo, portanto não poderia dizer que não era bom. Ele é e foi absolutamente bom, a perfeição da bondade. E sendo que não há nenhum bom senão Deus, e Cristo é bom, segue-se que Cristo é Deus, e que é isso que ele pretendeu ensinar àquele jovem rico. Foi isso que ele ensinou aos seus discípulos, quando Filipe pediu a Jesus: Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus declarou-lhe: Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? João 14, 8 e 9. Isto é tão enfático quanto sua declaração: Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Tão verdadeiramente Cristo foi Deus, mesmo quando aqui entre os homens, que quando solicitado a revelar o Pai, pôde dizer: Contemple-me. E isso traz à mente a declaração de que quando o Pai trouxe ao mundo o unigênito, declarou: E todos os anjos de Deus o adorem. Não foi simplesmente quando Cristo estava compartilhando a glória do Pai perante o mundo que merecia a homenagem, mas quando veio como um bebê a Belém. Mesmo então, todos os anjos de Deus receberam a ordem de adorá-lo. Os judeus não entenderam mal os ensinos de Cristo, concernentes a si próprio. Quando ele declarou que era um com o Pai, os judeus tomaram pedras para apedrejá-lo. E responderam-lhe: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, 33. Se ele tivesse sido o que consideravam que fosse, um mero homem, as palavras dele teriam realmente constituído uma blasfêmia. Mas ele era Deus. O objetivo de Cristo ao vir à terra foi revelar Deus aos homens a fim de que pudessem vir a ele. Desse modo, o apóstolo Paulo afirma que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 19. E em João lemos que a palavra, que era Deus, foi tornada carne. São João 1, verso 1 e 14. No mesmo contexto é declarado: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1, 18. Note a expressão: o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ali tem ele a sua morada, e ali se acha como parte da divindade, tão certamente enquanto na terra, também assim no céu. O uso do tempo presente subentende existência contínua.
Apresenta-se a mesma ideia na declaração de Jesus aos judeus, em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E isso novamente revela sua identidade como aquele que apareceu a Moisés na sarça ardente, tendo declarado o seu nome como Eu sou o que sou. Finalmente, temos as palavras inspiradas do apóstolo Paulo concernentes a Jesus Cristo, de que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1:19. O que esta plenitude que habita em Cristo significa? Aprendemos do capítulo seguinte, onde nos é dito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Este é um testemunho absoluto e inequívoco ao fato de que Cristo possui por natureza todos os atributos da divindade. O fato da divindade de Cristo também aparecerá muito distintamente ao prosseguirmos na consideração de Cristo como Criador. Cristo como Criador. Imediatamente após o texto frequentemente lembrado que diz que Cristo, o Verbo, é Deus, lemos que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Um comentário não poderia tornar essa declaração mais clara do que é. Portanto, passemos às palavras de Hebreus 1, verso 1 a 4. Deus, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ainda mais enfático do que estas são as palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, falando de Cristo como aquele mediante quem temos a redenção. Descreve a Jesus como alguém sendo a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, 15 a 17. Este maravilhoso texto deveria ser cuidadosamente estudado e frequentemente analisado. Não existe nada no universo que Cristo não haja criado. Ele fez tudo no céu e tudo sobre a terra. Fez tudo quanto pode ser visto e tudo quanto não pode ser visto, os tronos e dominações e principalidades e potestades do céu. Tudo depende dele para a existência. E sendo ele antes de todas as coisas e o seu Criador, também por ele todas as coisas subsistem e se mantêm. Isto equivale ao que é dito em Hebreus 1, verso 3, de que ele sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi por uma palavra que os céus foram feitos, e essa mesma palavra os mantém em seus lugares e são preservados da destruição. Possivelmente não podemos omitir esta ligação com Isaías 40, 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Ou, como a tradução judaica mais vividamente a traduz, dele que é grande em poder e forte em vigor, nenhuma escapa. Que Cristo é o santo que assim convoca as hostes celestiais pelo nome e as sustém em seu lugar, é evidente de outras porções do mesmo capítulo. Ele é aquele perante quem foi dito: preparai o caminho do Senhor, fazei retas no deserto uma vereda para o nosso Deus. Ele é aquele que vem com uma mão forte, tendo o seu galardão consigo, aquele que, como um pastor, alimenta o seu rebanho, levando os cordeiros em seu regaço. Uma declaração a mais com respeito a Cristo como Criador é suficiente.
Trata-se do testemunho do próprio Filho. No primeiro capítulo de Hebreus, lemos que Deus nos falou por intermédio de seu Filho, que disse a respeito dele: e todos os anjos de Deus o adorem. E sobre os anjos declarou: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas sobre o Filho disse: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. E Deus diz adicionalmente: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Hebreus 1, 8 a 10. Aqui encontramos o Pai dirigindo-se ao Filho como Deus e declarando-lhe: lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Quando o próprio Pai atribui essa honra ao Filho, o que é o homem para impedi-lo? Com isto, todos devemos bem deixar o testemunho direto com respeito à divindade de Cristo e o fato de que Ele é o Criador de todas as coisas. Uma palavra de precaução pode ser aqui necessária. Que ninguém imagine que exaltaríamos a Cristo às expensas do Pai ou ignoraríamos o Pai às expensas do Filho. Isso não pode ser, pois os seus interesses são um só. Honramos ao Pai a honrar o Filho. Atentamos às palavras de Paulo, segundo as quais há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 1 Coríntios 8, 6. Como já citamos, que foi por Ele que Deus fez os mundos, todas as coisas, em última instância, procedem do Pai, mas tem agradado ao Pai que nele, em Jesus, habite toda a sua plenitude e que deva ser o agente direto, imediato em todo o ato da criação. Nosso objetivo nessa investigação é estabelecer a legítima posição de Cristo, de igualdade com o Pai, a fim de que o seu poder para redimir possa ser melhor apreciado. Jesus é o nosso Criador, é o Criador de todas as coisas e é também o nosso Redentor, aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que vive para interceder por nós, como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. A Jesus seja toda a honra, todo o poder e toda a glória eternamente. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para entendermos a divindade de Cristo e sabermos que Ele é o nosso Deus. Amém.